E eu preciso que você saia daqui hoje entendendo que a insulina é um hormônio importantíssimo para o seu emagrecimento. Se o teu exame te mostra que você está com uma resistência à insulina, enquanto você não conseguir melhorar os níveis dessa insulina no teu exame, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Então vamos lá. Começando do começo. Quem é a insulina? A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz para poder colocar, levar glicose, açúcar, para dentro da nossa célula. Então, todas as vezes que a gente come, o pâncreas libera a insulina. Com que finalidade? Levar açúcar para dentro do teu corpo, para dentro da tua célula. Né? Você precisa ali da glicose dentro da célula. A função da glicose é o quê? Gerar energia. Então, toda vez que se come, se produz insulina, ok? Então, é um hormônio produzido naturalmente, diariamente, todas as vezes que comemos pelo nosso corpo. Então, a insulina tem uma função importantíssima na tua saúde. Quando você pega o teu exame de sangue e nesse exame diz que você está com uma resistência à insulina, o que isso significa? Significa que o teu pâncreas produziu muita insulina e ele está cansado de tanto produzir essa insulina. Essa insulina vai ficando insuficiente. Quer ver um exemplo claro? Pensa que você está viajando de carro e vai estar fazendo um grande percurso dessa sua viagem de marcha, de primeira marcha. Pensa aí, o carro não vai ficar fazendo aquele barulhão, andando devagar, sem desenvolver? É isso que acontece com o seu corpo quando você está com resistência à insulina. O pâncreas está liberando a insulina com a finalidade de colocar glicose para dentro da célula, porém, isso já não está sendo mais suficiente. Essa insulina não está dando conta de fazer esse papel de levar glicose para dentro da célula. Essa insulina é importante para regular esses níveis de açúcar no seu sangue. Aí, o que acontece? A gente diz que a resistência à insulina não necessariamente é um quadro de pré-diabetes. Às vezes você vai olhar para a glicemia, ainda está ali no limite. Você vai olhar para a hemoglobina glicada, que é o reflexo dos teus 3 meses de glicose, de açúcar no sangue, e às vezes está no limite. Às vezes não está ali nem no quadro, no limite de pré-diabetes. Porém, se essa insulina já está muito alta, a gente tem um primeiro alerta. Olha, você está sobrecarregando o seu corpo. Olha, você está sobrecarregando o seu pâncreas. E essa sobrecarga vai, lá na frente, te trazer mais prejuízos. Se você continuar dessa forma, você vai futuramente, sim, desenvolver um diabetes. Então, é muito importante que a gente trate a resistência à insulina antes que isso vire diabetes. Até porque, se você está tentando emagrecer e tem resistência à insulina, o que você precisa entender? A insulina, ela é um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio de crescimento. Logo, quando você tem uma insulina alta, isso dificulta muito o seu emagrecimento. Muito, muito, muito. Então, sabe aquela pessoa que diz que está tentando de tudo para emagrecer e não está conseguindo? Sempre gosto de olhar para a insulina dessa pessoa no exame. Porque se ela tiver com uma resistência à insulina, realmente essa resistência à insulina favorece o acúmulo de gordura abdominal. Essa resistência à insulina aumenta a vontade de comer doce. Por quê? Porque se o papel da insulina é levar açúcar, é levar a glicemia, né, para dentro da célula, e ela não está mais fazendo isso de forma como deveria, o que o teu corpo entende? Que não tem glicose lá dentro. Ele fica pedindo mais, mais e mais e mais. Logo, você tem muita vontade de comer doce, porque o seu corpo está entendendo como se não tivesse glicemia dentro dele, como se não tivesse glicose, né? Como se não tivesse açúcar dentro dele. Então ele fica te pedindo doce, doce, doce. É muito comum quem tem resistência à insulina ter muita vontade de comer doce. Então, a gente precisa entender como que está a insulina no teu exame de sangue. Lembrando que valores ótimos são diferentes de valores de referência. Não adianta só se guiar pela referência.
Hoje mesmo, eu recebi o exame de uma insulina que ela está ali em 30 no exame e a referência vai até 25. 25 já é uma insulina muito alta. Essa sua insulina no seu exame de sangue, ela deveria estar abaixo de 10. A gente fala que uma insulina ótima, ela vai ficar ali em 6, no máximo. Então, a gente precisa melhorar, reverter a resistência à insulina para conseguir controle da vontade de comer doce, emagrecimento, porque, como eu falei, ela é um hormônio anabólico, dificulta o emagrecimento, e gordura abdominal, redução de gordura abdominal. Quanto mais alta a insulina está, maior o acúmulo de gordura no corpo, maior o acúmulo de gordura abdominal. Por isso, o que eu tenho para te dizer hoje? Se você está tendo dificuldade em emagrecer, se você tem um acúmulo de gordura abdominal muito grande, se você tem muita vontade de comer doce, precisamos olhar para os seus níveis de insulina no seu exame. Precisamos entender se esse exame tem uma resistência à insulina. Por quê? Porque tem várias estratégias nutricionais e combinação corretas de nutrientes e alimentos que ajudam na melhora dos teus níveis de insulina. Então, Lari, se eu estou com resistência à insulina, não quer dizer ainda que eu estou pré-diabético? Não. Se você tem uma resistência à insulina, isso não quer dizer que você está pré-diabético. Mas é o primeiro alerta de, olha, tem alguma coisa aqui que está errada. Olha, tem algum excesso aqui que está levando a essa resistência à insulina. Olha, não está tudo bem. E a gente precisa aprender a corrigir essa resistência à insulina para conseguir ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, se no teu exame hoje tem resistência à insulina, tua insulina está alta, está acima de 6, está acima de 10, está acima de 20, caramba, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada no teu comportamento alimentar, no teu estilo de vida, tem alguma coisa que precisa ser mudado. Essa insulina precisa diminuir para permitir o teu emagrecimento. Então, ficou claro para vocês, né? Qual é o papel da insulina no seu corpo? Baixar o açúcar, levar glicose, levar açúcar para dentro da célula e impedir que você fique aí com a glicemia alterada. Então, todas as vezes que você come, seu pâncreas produz insulina. Para quê? Para levar a glicose do que você comeu para dentro do teu corpo, para dentro das tuas células. Porém, você entende que se você está exagerando, se você come muito açúcar, muito doce, muito carboidrato, muitas massas, isso vai gerando uma sobrecarga, isso vai gerando uma necessidade cada vez maior de produção, de liberação de insulina. Então, esse é o problema. A resistência à insulina foi ocasionada por um excesso alimentar. Ela foi ocasionada por um excesso de produção ali. Por quê? Pelo consumo. Ou porque você comeu muito doce, ou porque você estava comendo muita massa, ou muito açúcar, ou um pouquinho de cada coisa. Então, qual é o primeiro passo para baixar a sua insulina, para melhorar a sua resistência à insulina de forma natural? O primeiro passo é aprender a fazer combinações corretas de nutrientes e de alimentos. Quer ver um exemplo clássico? Pão. O pão é fonte de quê? Um pão francês, por exemplo, farinha branca. Quando você come o seu pão francês puro, isso vai fazer uma subida no seu açúcar no sangue. Quando você come o mesmo pão francês com um ovo, com uma proteína, a subida disso já vai ser menor. A produção de insulina já é menor. Então, não é colocar que determinado alimento é proibido, é vilão, aumenta a insulina, não pode. É aprender a combinar melhor os alimentos para que você faça picos melhores, para que você sobrecarregue menos o teu pâncreas, para que esse pâncreas precise produzir menos insulina.